O Egito tem um papel, teve, né, um papel muito importante. Hoje, o Egito recebe dinheiro dos Estados Unidos, recebe recursos dos Estados Unidos para não criar problemas a Israel. Tá? Mas no passado, o Egito foi uma força militar regional, foi uma força política regional. O presidente era o nacionalista Nasser. É importante a gente destacar essa liderança nacionalista no Egito, naquela época, né, e que foi sucedido por um traidor, o Sadat. Esse líder egípcio, ele influenciou também o Gaddafi. Gaddafi tinha o Nasser como uma inspiração, como uma referência. Ele foi influenciado por Nasser através de um programa de rádio, né? E foi o rádio que ajudou a criar em Muammar a característica que o faria realmente diferente dos demais meninos. A sua precoce consciência política, na idade de 12 a 13 anos, ele passou a ouvir exclusivamente a voz dos árabes, um programa transmitido do Cairo, no Egito, que dava destaque aos discursos do presidente Gamal Abdel Nasser. Este era um líder energético e carismático que, em 1952, havia surpreendido o mundo árabe depois de ter chefiado o movimento dos oficiais livres, um grupo de jovens militantes egípcios e um golpe de Estado contra o rei Farouk. Nasser se tornou primeiro-ministro em 1954 e executou reformas políticas e econômicas, redistribuindo os grandes latifúndios de propriedade de terras corruptos e abolindo a prática monarquista de aceitar suborno e trocar favores com os ricos. Ele encorajou um crescente espírito nacionalista egípcio ao reduzir a influência econômica estrangeira no país e manter a neutralidade na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que os Estados Unidos, propriamente, tinham um problema, de fato, com o Egito naquela época. Até porque a política de Nasser era uma política de neutralidade. O problema que Nasser teve com os Estados Unidos foi propriamente devido à existência de Israel, em si conhecia, né, a característica, a natureza expansionista do Estado de Israel. Teve guerras, como a Guerra do Sinai, em que a faixa de Gaza, que pertencia ao Egito, passou para Israel e, consequentemente, né, todo o sofrimento aí do povo palestino. E tudo, ele se tornou porta-voz do movimento pan-árabe, que visava aumentar a cooperação política entre vários estados do Oriente Médio, com população de língua árabe. Aí era Líbia, Egito, Tunísia, Marrocos, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e etc. Este movimento de unidade vinha crescendo proporcionalmente, ou seja, era a antítese do plano Inon. É a antítese do dividir para governar. Depois da Primeira Guerra Mundial, quando a derrota do Império Otomano surgiu como a hora da liberdade para as províncias árabes, a recém-formada Liga das Nações dividiu boa parte do Oriente Médio entre a França e a Grã-Bretanha. Em 1945, vários estados árabes que conquistaram sua liberdade formaram a Liga Árabe para expressar sua oposição ao imperialismo e se opor à tentativa do estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. O objetivo de Nasser era estabelecer um Estado unificado composto por todas as nações árabes. Além disso, afirmava Nasser, era um dever a cada árabe exigir que seu país apoiasse e perseguisse ativamente cada um desses objetivos do pan-arabismo. Aí a mensagem de Nasser seduziu Gaddafi, que também tinha essa visão de unificação, que eu digo que eu sou nacionalista. Porque se você olha o plano Inon e a fragmentação, o dividir para governar como uma estratégia, né, de enfraquecer esses estados, essas nações, a gente tem que fazer o caminho oposto, né? A gente tem que estabelecer um projeto oposto que fortaleça e não fragmente por dentro.